Boa noite, estamos começando o Social 175, o programa de entrevistas de marketing digital realizado no Google Plus. A entrevistada de hoje é a netnógrafa Tatiana Tosi, que é especialista em comportamento do consumidor online. Ela também é professora do SENAC, na pós-graduação de marketing digital, é também professora da Escola do Aprendedor e consultora do A Connect. E o assunto hoje em dia, o assunto de hoje não poderia ser outro senão netnografia. Antes de entrar no ar, a gente estava até brincando aqui com a Tati, que é um termo e uma profissão ainda muito pouco conhecida, que está sendo desenvolvida agora no Brasil e também no mundo. Mas é uma profissão que, sem dúvida nenhuma, vai ganhar um status muito cobiçado nos próximos anos, já que a expectativa é que o e-commerce aumente cada vez mais. Em 2011, o e-commerce movimentou perto de 18, ou melhor, 19 bilhões de reais só no Brasil. Então, Tati, seja bem-vinda. Gostaria que, para começar, você fizesse uma breve apresentação sobre você e explicando um pouquinho o que é a netnografia. Bom, meu nome é Tati, eu venho falando de netnografia há 2 anos, tá? A netnografia foi cunhada pelo professor Dr. Kozinets, que é um antropólogo no Canadá, isso em 98, e desde 98 ele começou a desenvolver a netnografia com a tese de doutorado dele, com a orientação do Henry Jenkins, na Universidade de York. A tese dele foi sobre Star Wars, né, sobre as comunidades de Star Wars, de Star Trek naquela época, então era bem começo ainda. E a partir disso, a netnografia vem tomando uma importância muito grande, porque hoje a gente tem, eu falo que todo mundo deixa o seu tracinho digital, né? Igual a gente deixa o traço no HD do nosso dia a dia, o nosso traço comportamental está ali, né? Todo o seu dia a dia circunda nas extensões que você vive hoje. Então, não é mais falar de eu estou on, eu estou off, isso já não existe de maneira nenhuma, é mais ao contrário, assim, qual extensão eu estou, né? Porque hoje, se você perceber, você acorda, mas seu celular não desligou, o seu iPad ou seu tablet estava carregando, ele estava ligado, o seu computador não desliga, e se você tiver mais alguma extensão, seja qualquer outro gadget, ele também vai estar ligado. E quem tem sono leve, vira e mexe, acorda durante a madrugada por conta de algum alarme sonoro do smartphone dizendo que chegou mensagem do Facebook, alguma coisa assim, né? Exatamente. Então você coloca no silencioso, justamente para poder dormir. Mas até hoje, né, quando eu falo que eu vou para um espaço, quando eu vou descansar, e eu fico totalmente offline, porque realmente lá não tem nada, né, só pombo-correio, os meus alunos falam assim, mas como é que você consegue? Eu falo assim, não, olha, quem quiser conversar comigo vai conversar, quem não quiser eu vou estar offline. E eu fico offline pelo menos a quantidade de tempo que eu tiver lá, né? Mas hoje você tem a necessidade até de ter gente que faz check-in na própria casa. É verdade. Né? Não tem o porquê. Se eu tivesse um porquê falando ao contrário, é altamente preocupante você fazer o check-in na sua casa. Você está deixando o outro lado da internet, que também não é, que está sempre ali olhando, para ela vir contra-atacar, né? Não só em casa também, a galera faz na cama, né? Estão na cama. Exatamente. Todos. Então, o risco que a gente tem é muito grande. No entanto, a inconsciência que a gente faz
no nosso dia a dia, né, do nosso comportamento, quando eu falo inconsciência, é no sentido de que todo dia você fala, não, hoje eu estou com um amigo tal, fui almoçar em tal lugar, e você vai deixando o que a gente chama de símbolos, né, de selos que você deixa todos os dias lá. Então, a hora que eu vejo, eu consigo te falar onde que você sai com os amigos, o que você gosta de fazer, que música você ouve, a gente consegue traçar todo um comportamento. Entendi. E, Tati, como é que surgiu a netnografia para você? O que despertou esse interesse? Você sempre foi muito plugada, gostava de internet desde os primórdios, ou foi algo que se estendeu? Você já fazia o estudo do comportamento do consumidor no ambiente offline, digamos assim, embora você mesmo já tenha dito que não haja tanta distinção assim atualmente, você pegou essa sua aptidão, essa sua vontade do estudo do comportamento do consumidor no mundo físico e transportou para o online, ou isso é algo que veio muito recentemente e que você tem se especializado de uma forma muito veemente? Bom, a minha história, né? Eu morei muito tempo fora e eu sempre fui aquela menina hiperconectada. Meus presentes sempre foram gadgets diferentes. Eu nunca... meu primeiro computador foi um MSX, então eu passei por todos os messengers possíveis até chegar no Google Hangout, né? Mas eu sempre fui muito conectada mesmo, sempre fui hiperconectada e sempre fui uma pesquisadora. Então eu sempre fui rata de biblioteca, sempre pesquisei muito. E com a minha volta para o Brasil, eu decidi unir os dois mundos, que é o mundo da pesquisa e o mundo de internet, que são dois mundos que eu gosto muito. Eu falei, bom, então eu vou unir isso, mas eu sempre fiquei muito conectada com o pessoal de fora, né? Eu tenho amigos até hoje no mundo. E com isso, desde 2010, quando o Cozinets começou a realmente a colocar para o mundo, para o mercado, realmente o que era a netnografia, porque isso antes estava só nos acadêmicos, e o acadêmico pode ser muito restrito, né? Então ele fez mais que um guia, mas um guia mais popular, mas para todo mundo entender o que era, e para que todo mundo entenda que ele não está brigando com a antropologia, e sim que ele está aplicando a antropologia nos dias de hoje. Então eu uni esses dois. Então foi muito de o que eu gosto, o que eu acredito, e é algo que eu fui realmente, desde 2010, eu venho evangelizando o mercado, né? Justamente porque eu tinha alguns potenciais clientes, ou o que for, que sempre chegaram para mim, não, Tati, você está em 2015, você está em 2020, você está no futuro, só que na verdade, né, tudo bem, eu estava no futuro, mas eu fui realmente evangelizando. E hoje eu estou caminhando para um livro, eu estou caminhando para outros projetos, justamente por essa importância de evangelização, né? E a importância disso é que o meu cunho, quando eu falo realmente na etnografia, a importância aqui não é hype de agência, não é isso. Para mim, a etnografia é algo muito sério, é uma metodologia de pesquisa que eu posso aplicar desde direito até psicologia, tá? Então, para mim, é um sonho realmente ter a etnografia como metodologia de pesquisa aplicada em faculdade, em aula de pesquisa, de metodologia de pesquisa científica, né? Então,
a seriedade é justamente essa, né? E quando eu comecei com os meninos do Senac, e a gente tinha que passar por todo o universo de consumo, e eles estavam, no começo, não estavam entendendo algumas coisas. E aí eu comecei realmente a criar consciência, né, do histórico de consumo que você tem no passado, que você teve no presente, até você chegar no dia de hoje. Porque hoje você consome sem consciência nenhuma, né? E hoje você é tão... se você deixar a mídia te dominar, digamos assim, né? Qualquer uma delas, você tem material de tudo quanto é estilo. Na verdade, se você pensa que você está sendo anticonsumo, na verdade você acaba sendo consumido pelo anticonsumo. Então a gente tem... E tudo isso tem muito a ver com o que eu estava pesquisando, então foi algo muito meio que natural, esse caminhar. Entendi. E, Tatiana, tem uma característica comum entre os consumidores online, entre os usuários do e-commerce? A gente consegue definir isso num padrão, colocar em escaninhos, digamos assim? Ou realmente é muito diverso, depende do site que a pessoa está visitando? A gente consegue modular o comportamento do consumidor online? Não, eu diria que não tem... Em primeiro, porque a etnografia é um estudo quali, né? Ela é totalmente qualitativa. Então, para colocar nesse escaninho, eu vou ter realmente uma parte quanti do meu estudo, mas não é o principal. Oi? Não, tá tranquilo. Ah, tá, desculpa. E daí, a partir desse momento, que para você colocar um comportamento dentro de um escaninho, eu teria que ter muito tempo de análise em relação a isso, né? Quando a gente está fazendo uma análise de comportamento, aí para um site, para uma marca, normalmente a gente faz em torno de 4 a 8 semanas. Então, eu posso encontrar alguns comportamentos principais, mas não significa que eles serão padrões, tá? Eles vão são comportamentos emergentes naquele momento. O consumidor online costuma gastar mais que o consumidor offline? Dá para a gente fazer uma comparação? Olha, eu acho que hoje a gente está passando por um momento onde nós estamos consumindo, os números nos falam que essa semana mesmo está sendo Black Friday, né, nos Estados Unidos, então você está tendo um alto consumo, um Cyber Monday que também vai ser importante, mas o brasileiro, o que aconteceu com ele? Ele se acostumou a comprar online, ele teve um momento de muita relutância em relação ao e-commerce como um todo, aí depois ele se educou, então ele acreditou, porque antes ele nem acreditava nos bancos, né? Ele tinha medo de ser fraudado. Hoje ele não tem mais esse medo, então ele passou por tudo isso, ele começou a consumir, e hoje ele está indo, depois que ele passou uns 2 anos ou mais, indo para e-commerces grandes, então Buscapé e todos eles maiores, aí hoje, depois de muito tempo, principalmente o pessoal novo, já está se acostumando a entrar em sites menores, porque quando você tem uma ferramenta como um PagSeguro, ou qualquer uma delas de meios de pagamento, significa que eu, como um blog, eu consigo ser remunerada com a minha lojinha.
né? Então, cada um pode ter a sua lojinha. Então, isso significa que a importância que eu consigo ter hoje, a relevância de uma lojinha, de um blog e a lojinha de um e-commerce grande, é que vai muito do grau de relevância de cada uma delas, né? E como a gente se comporta perante elas, porque se você quer comprar um vestido personalizado que só é vendido em tal site, então você vai. E antes não. E antes você preferia comprar em marca mais segura, em site grande, mas hoje não. Hoje você pode comprar tudo personalizado e vindo de lojas pequenas de e-commerce. Tati, teve uma pesquisa um tempo atrás, feita pela DM9, chamada Perfis Digigráficos. Dividiram em 5 públicos, em 5 clusters, os internautas, não necessariamente como consumidores, mas os internautas. A gente consegue, do ponto de vista de consumo, fazer essa distinção, principalmente se a gente levar em consideração as gerações X, Y e Z, que cada vez mais já começa precocemente a usar a internet e agora, às vezes, pede para o pai, etc., mas que começa, sim, a ter um peso, a ser um decisor de compra, né? Ele ainda não tem o cartão de crédito, mas ele já indica para os pais, olha, eu quero isso, que viu no tablet ou que viu no notebook. A gente consegue fazer essa distinção por clusters, um comportamento da geração X, um comportamento da geração Y e um comportamento da geração Z? Sim, consegue sim, porque você consegue ver essa linha de comportamento, é uma linha muito tênue entre todas essas gerações, mas vamos colocar assim, uma geração X ela é aquela que o máximo que ela vai fazer é fazer uma transação uma vez ou outra, mas ela usa um LinkedIn máximo, faz algumas coisas no Face só para ver o que está acontecendo. Uma geração Y, ela se adaptou a isso, então ela vem com tudo, ela se alimenta disso. A geração Z, ou Ctrl Z, ou todos os outros nomes, ela é totalmente online. Ela é tão online que, assim, eu vejo tenho um sobrinho hoje, e ele é aquele que domina um iPad melhor que eu. Ele sabe a diferença da galinha pintadinha no YouTube e a galinha pintadinha num DVD, né? E realmente ele sabe o que ele quer de presente. Não adianta você falar, olha, não, tem comercial aqui, comercial lá, e ele com certeza deixa isso muito bem explicitado, né? Como o que ele quer, que tecnologia ele usa, mas ele também ele está aprendendo a adaptar em relação a quanto tempo eu tenho o que é realmente brincar, que hoje você tem muitas crianças que brincam, mas brincam no iPad, mas não brincam no físico, né? Então você precisa de ter todo esse equilíbrio. Ao mesmo tempo, você tem uma disruptura em relação a profissionais qualquer profissional hoje. Às vezes você tem, a partir do momento que o Facebook te permite falar que você está esperando um filho, que você pode criar a página de um filho que ainda não nasceu, tá? Esses momentos eram muito privados, eram altamente privados. Eu não sei se você lembra, mas era um momento onde que era você, sua família e acabou. Não entra mais ninguém aqui, vocês só vão me ver daqui a 5 meses. E isso hoje é escancarado.
isso é tão escancarado que eu vou dar como exemplo uma já famosa, que já nasceu famosa, que é a Joana da Upa-Lupa. A UPA, né, dos primeiros passos do varejo. Acho que ela tá assistindo aí. Ah, ela tá aí? Tá aí assistindo, acompanhando a gente. Ai, que bom. Oi. E a Joana, só para avisar que a Joana é famosa. A Joana já tem a página dela. Então você vê a diferença, né? De que antes a gente mantinha tudo isso reservado e agora hoje está muito mais escancarado, muito mais aberto. Legal. Sandro, tem alguma pergunta aí dos nossos amigos internautas? Por enquanto não, Denis. A galera tá assistindo aqui, a gente tá com uns viewers legais. Pode dar continuidade. Tá legal, tá legal. Estamos também aqui com a participação da Laís. Você consegue nos ouvir, Laís? Sim, estou ouvindo agora. Vocês me ouvem? Sim. Ah, que ótimo, porque eu tive aqui alguns problemas com a câmera e com o som, mas acho que agora resolveu. Tá tudo certinho. Beleza. Legal. Laís, quer fazer alguma pergunta para a Tatiana? Sim, então, eu peguei aqui no bonde andando, mas eu já consegui me localizar. Inclusive, hoje mais cedo, eu até estava falando com o Denis no G-Talk sobre esse comportamento das pessoas, sobretudo no Facebook, aquilo que elas de fato curtem e que às vezes nem tem a ver com a proposta de uma página, por exemplo. Tem uma página de notícias e do determinado assunto. Aí você posta algo que não tem nada a ver com aquele assunto e é o post mais curtido, mais engaja as pessoas. E eu fico achando assim, isso engraçado, porque as pessoas estão ali, elas estão seguindo aquela página porque aquela página tem um propósito. Mas por que esse engajamento, esse comportamento das pessoas não condiz com a proposta da página? Como que você vê assim, esse cenário de tem uma magia por detrás das coisas que a gente não consegue mensurar, não consegue, enfim, isso para mim é um pouco estranho. Não, adorei essa pergunta, faz todo sentido. Muita gente, e eu me incluo nessa também, né? Muitas vezes a gente curte por coisas, por apoiar amigos, por realmente passar a informação, passar a bola para o outro, né? Ao mesmo tempo, acontece que momentos que, às vezes você coloca um post, eu vejo que eu tenho tanto grupo de netnografia como a página do National Insights, que é uma internacional de netnografia também. E é engraçado porque muitas vezes assim, aquele post que você fala, não, esse não vai dar muita relevância, ao contrário, todo mundo adora e vilariza, né? Então, depende muito de como está sendo falado o assunto, sobre o que não sei se você já teve alguma experiência de mandar um post numa sexta-feira. Em São Paulo, por exemplo, você manda na sexta, a relevância que ele vai ter é muito pequena, porque todo mundo já está pensando no final de semana, está programando em sair, a mente dele é completamente diferente do Zoom. Ele já está no modo final de semana, né? Ele não está no modo entre semana. Então, a partir desse momento que a gente passa por isso, existem também, depende do momento que a gente colocou o post, se é de manhã, se é de tarde, se é de noite, são públicos completamente diferentes. Né? De manhã desculpa.
problema. De manhã você tem um público muito mais atento em algumas coisas. Se você quer falar de um assunto sério, vale a pena, né? À tarde também, mas à noite é um pessoal que está todo mundo, eu vou sair, eu vou para happy hour. É um outro ciclo. Então, tudo vai depender também da hora e do que você está falando com o público. Porque ele vai muito inconsciente. Então, aquele post que chamou a atenção, aquele público que tá só, por exemplo, ele tá lá no metrô, não tem nada para fazer e foi e começou a compartilhar um monte de coisa. As coisas que realmente ele compartilhou, algumas foram importantes, mas outras não. Vai muito do que realmente tocou para ele, né? Então, não tem fórmula mágica da viralização. O que se tem é um caos cibernético, onde depende muito das suas conexões. Por isso que eu falo muito bem, construa o seu capital social todos os dias. Então, se eu tenho um laço forte, e esse laço forte é um replicador, o meu potencial dele, ele está exacerbado pelo meu replicador. Agora, se eu tenho muitos laços fracos, com uma conexão menor e com uma base de apoio menor, justamente chega a ser uma moeda de troca entre a partir do momento, alguém que tem laço forte e replica, é aquele que também consegue disseminar isso, né, com várias sementes. Acho que é isso, te respondi. Acho que sim. Tati, uma curiosidade. Como a cultura não é de conhecimento da grande maioria de nós, como que é o dia a dia? Como é que é o seu processo de trabalho? A empresa entra em contato contigo, passa o briefing daquilo que ela quer que seja pesquisado, e a partir daí, o que você faz? Quais as ferramentas que você utiliza? Como que você desenvolve, delimita o público que vai ser analisado? Qual que é o passo a passo para a gente compreender melhor o trabalho da etnografia? Tá, vou dar uma visão geral, uma visão macro disso tudo, tá? Primeiro, muitas vezes quem nos procuram são justamente diretores de inovação, área de inovação, pesquisa de desenvolvimento, área justamente de inteligência competitiva de agência, de marca, né? Então a gente está sempre falando direto ou no cliente, ou com a agência, ou com o instituto de pesquisa. Tá? Então, e muitas vezes os nossos resultados são altamente confidenciais, né? Então, por isso, a gente também não tem um exacerbado de cases por aí, nem nada, porque todas as informações são altamente confidenciais. Mas o processo todo é um processo de formiguinha. Eu não tenho ferramenta nenhuma. A única ferramenta que eu uso depende muito do cliente e do potencial do cliente. Eu vou estar usando uma ferramenta de monitoramento, mas aí para ter um cenário macro. E depois disso eu começo como é que eu falo? A cavar todas essas indagações, todas essas menções e a começar a construir uma história, né? Então é muito mais um processo manual, é muito mais um processo artesanal do que alguém
tenho vários alunos que chegam assim, Tati, mas não tem ferramenta? Eu falo, não, queridos, isso não tem monitoramento, isso não tem ferramenta. O que eu tenho é uma ferramenta de organização e entender cada processo de o que cada post quer me falar, né? Então, eu tenho um processo de coleta, depois eu tenho um processo de codificação. Mas você chega a entrar em contato com algum internauta? Chega a fazer uma entrevista com ele, por chat, telefone, alguma coisa assim? Olha, só quando é extremamente necessário, tá? Se eu estou no meio da pesquisa e eu sinto que está faltando algum aspecto que eu não olhei, aí sim eu faço uma entrevista com ele, eu peço uma autorização, mas se não, não, né? Porque todos os dados que eu uso são dados abertos. Então, é justamente aí que a gente fala, a gente está realmente mostrando o que teu cliente está falando. Eu não... Então, você sempre tem por ser manual, então não é algo que eu tenha... Eu tenho uma equipe multidisciplinar, então às vezes é necessário uma antropóloga, às vezes é uma trend hunter, né? Às vezes é alguém que já está no mercado, mas está conversando com os dois mercados, mas eu sempre tenho uma equipe de apoio, onde que dependendo do projeto eu tenho os meus apoios. Então, aí você utiliza, por exemplo, uma planilha em Excel para tabular os dados? Sim, desde Excel até um Word básico, né? E aí, tendo para finalizar um Keynote, um PowerPoint, para tendo os insights. E no briefing do cliente, ele passa para você as categorias, os itens que ele quer que seja analisado, ou você que sugere isso? Como é que geralmente funciona? Não, vai muito assim. Primeiro, qual que é a problemática, né? O que ele está buscando. Ele tem um problema nas mãos. Quais são os perfis que ele está buscando. E aí, sim, é um processo que a gente constrói junto com o cliente. Então, a gente sempre consegue, por ser uma pesquisa artesanal e por ser algo que sempre a gente está em constante contato, eu não tenho... Ela é uma pesquisa muito mais dinâmica, né? Então, o processo com o cliente fica mais fácil, mais rápido e muito bem delineado. Então, se eles chegarem para mim e falar, olha, Tati, a gente precisa olhar um outro aspecto que não está aqui. Então, a gente consegue olhar. Temos perguntas aí de internautas? Sim, tem sim. Eu demoro um pouquinho porque eu dou uma mutada em mim mesmo para não ter nenhum problema de barulho. Tem várias, mas eu vou começar aqui com o mais antigo. O João Paulo Machado, ele perguntou o seguinte: os bancos online como o PayPal e PagSeguro, para consumidor final, têm crescido muito para o uso de compras e pagamento, né? E se isso afeta o mercado físico, né, offline, e de que forma afeta? Isso seria ruim para a economia local ou não? Ou até melhora, não sei, aí vai dar sua resposta. É isso aí. Então, é sobre os bancos... Isso, se os bancos online, que você quer, tais como PayPal, PagSeguro, ele falou que tem crescido muito, realmente tem. E se isso afeta o mercado, os bancos, a forma de pagamento offline, né? E se isso é ruim para a economia local, na economia do Brasil.
Não, vamos lá. Os bancos, eles estão passando por um processo de constante transformação, tá? E esses meios de pagamentos eletrônicos, digamos assim, eles vêm crescendo porque eles estão dando oportunidades para aqueles que antes não tinham. Então, é uma ferramenta de inclusão digital, tá? Em nenhum momento aquele cliente que é um cliente offline, ele vai deixar de ir no banco e só usar aquela ferramenta. Aquela ferramenta é, na verdade, um instrumento de apoio. É um outro modelo bancário para realmente efetivar um pagamento. É mais uma solução, né? Então, ela vem realmente para apoiar aqueles que, como eu tinha comentado, aquele blog que vende roupas artesanais e que, com a sua lojinha, ela tem a oportunidade e tem o seu dinheiro em caixa. E não paga umas taxas que antes, pelo próprio banco, ela estaria pagando. Até paga, mas bem menos do que é num banco real. E a próxima? A próxima é a... Desculpa. O Marcelo Urataque, ele perguntou como a netnografia influencia no BI, no Business Intelligence. Claro, uma ótima pergunta. Nós estamos diretamente ligados no BI, tá? Faz todo sentido quando eu estou fazendo um business plan para um cliente, que eu tenha ali uma parte para pesquisa do meu público-alvo. Tá? Então, quando eu vou começar a fazer meu índice meu index de inteligência competitiva, eu consigo colocar aí já novos indicadores qualitativos, mais os quantitativos que eu já tenho de BI, para traçar uma estratégia competitiva em relação ao meu concorrente. Tem outra, Sandra? Tem. Antigamente não tinha muita coisa online, né? Como que funcionava a netografia na era offline? Então, antes disso, antes da netnografia, sempre existiu, e continua existindo até hoje, a etnografia, né? Ou seja, a netnografia, ela nada mais é do que a aplicação da etnografia virtual, tá? Que foi cunhada pela Christian Hahn. Mas, antes de tudo, o processo etnográfico, o que é? Você realmente passar, eu falo que quando eu estou em modo de pesquisa, eu me dispo de julgamento, eu me dispo de tudo, tá? E eu vou realmente mergulhar no mundo do meu cliente, né? Então, você entender os passos dos outros, é você entender o ritual que está acontecendo. Tem uma série que eu adoro, que chama Tattoo Hunter, que é uma série americana, onde um antropólogo especialista em tatuagens, ele vai perante várias tribos em busca das diferentes tatuagens, mas para conseguir as tatuagens, ele passa pelos diversos rituais de cada tribo. Então, é justamente isso, eu passo justamente por todos os rituais daquele consumidor da marca. Até o momento que eu falo assim, eu não aguento mais falar com essa marca, entendeu? Legal. Tati, eu li um tempo atrás uma pesquisa referente ao quanto o consumidor gasta vindo de diferentes redes sociais nos Estados Unidos. E, para minha surpresa, o ticket médio, o consumidor que mais gasta em e-commerce são aqueles que vêm pelo Pinterest. Eu não me lembro exatamente os números exatos, mas era algo do gênero.
ticket médio do consumidor chega no e-commerce pelo Pinterest era de $130, pelo Facebook e pelo Twitter era em torno de 70. Aqui no Brasil, a gente já tem um estudo referente a isso, ao papel das redes sociais como um fator decisor de compra, como um caminho até chegar na gôndola, no carrinho do site? Olha, eu acho que cada vez mais nós estamos passando por um momento onde que a importância de você estar passando por imagens, né? Vou deixar aqui o link do Tattoo Hunter. Cada vez mais a importância, eu tive num seminário com o professor Canevati, o antropólogo Canevati na ECA, e ele falou algo muito que faz todo sentido, né? Nós somos multi-indivíduo, ou seja, tem umas múltiplas personas, só que a importância que eu tenho da imagem hoje é tão relevante que, já indo de acordo com aí o pensamento do professor Gilson Schwartz da ECA, indo mais no sentido que eu tenho a economia da informação, ou a economia, ou seja, a economia dos ícones. Então, cada vez mais eu vou ser realmente impactada por imagens, não é à toa que você cada vez mais vê a importância de antropologia visual, a importância de você fazer uma bela vitrine. Então, o que é visual, ele é mais rápido de se conectar. Mas também porque para ele ter chegado nessa síntese visual, foi realmente porque ele passou por um processo de conceito até ele virar o signo que ele é hoje, né? O símbolo que ele é hoje. Entendi. Sandro, tem mais perguntas? Tem sim, pelo Google Plus aqui. Agora deixa eu só voltar. A Fábia Costa, pelo Plus, ela pergunta... Cadê aqui? Vou começar do começo. Estou entendendo que o trabalho é mais investigativo para a construção de um padrão, de um comportamento. As técnicas de pesquisa quantitativas, qualitativas e de opinião tradicionais estão obsoletas? Não, vamos lá. Na etnografia, ela apoia todas as outras metodologias de pesquisa. Ela não que ela está obsoleta, simplesmente ela, com as novas ferramentas, e com o novo mercado, significa hoje que quando eu faço uma pesquisa de consumo, eu preciso saber dos dois lados. Eu preciso entender do meu mercado off, quem está ali no meu real, e realmente no meu mercado de internet. Então, eu tenho, para essas duas são diferentes necessidades. Então, eu preciso de um quant para entender realmente produto, consumo, e na internet também, quais são os produtos que gostam, que não gostam. Então, sempre são complementares. A metodologia de pesquisa ela apenas está sendo renovada, digamos assim. Ela está tomando outra forma. Mais alguma, Sandro? Tem, mas pode continuar, que eu estou meio perdidão aqui, tá vindo bastante. André, se tiver alguma pergunta, pode fazer, fica à vontade, tá? Então, vou fazer uma pergunta agora. Primeiramente, boa noite para todo mundo. Eu queria saber, assim, como que, do que vocês estão vendo, assim, como que vocês veem o uso das
uso das redes sociais pela terceira idade, né? Eu já vi algumas pesquisas falando que o uso deles é muito grande, assim, queria saber se tem algum estudo, algum case bacana, assim, que a gente geralmente não vê tanto as empresas fazendo campanhas específicas, né, para esse público, né? A terceira idade realmente de pesquisa em si eu não tenho, tá? Mas a terceira idade é uma que ela está se remodulando, né? Se repaginando, muitas vezes porque ela precisa ressignificar tanto a importância dela com avô, como avô, como com a conversa com o filho, com o neto, né? Então ela está passando por esse momento e ela é aquela que hoje ela está voltando para a faculdade, ela está se informando, ela tem relutância em algumas coisas na rede, mas ela começa um pouco aí com e-mail, depois do e-mail, o que eu falo muito para todo mundo começa com a sua família, depois você vai expandindo os seus laços, né? Mas se sinta seguro primeiro, daí depois você vai brincar, né? Você vai realmente conversar com todo mundo. Então, a importância é que sempre a gente vai ter que a terceira idade, ela está num momento onde que ela é valorizada pela sua sabedoria, né, que ela traz, e ao mesmo tempo, ela quer mostrar que ela não tem resistência à tecnologia. Ela até teve por um tempo, mas eles estão sendo os primeiros. Hoje na USP você tem um núcleo da Universidade Aberta de Terceira Idade, né? O próprio professor Gilson Schwartz coordenou uma turma que chamava Terceira Imagem, que isso vai ser mostrado no Games for Change esse ano, que a gente está organizando no Memorial da América Latina. Então, a importância disso é que hoje ela se sente melhor, hoje ela tem mais autoestima, ela consegue falar com a filha, ela consegue mandar um SMS, mas também não peça para ela, fala assim, olha, manda um SMS, manda um link para o amigo pelo iPad, faz isso. Não. Entendeu? Assim, são pequenos passos que é o que ela consegue fazer para se conectar. Mas você também tem aquela terceira idade que não está disposta ou que não sente a necessidade, onde que para ela o básico na vida dela é a carteira, a agenda de telefone, né? Isso ainda existe. E depois o próprio telefone. Então, você consegue entender que a gente tem vários ambientes e mesmo terceira idade é algo que me interessa muito e a gente também está mais tarde pesquisando justamente sobre eles, porque é um público bem diferente e que tem necessidades múltiplas, né? Desde necessidade no sentido de estar usando, às vezes, computadores especiais, até necessidades normais de uso. Mas eu acho que tem muita coisa pela frente. Eu acho que se você pesquisar lá fora, eu acredito que já tenha mais estudos, com certeza, tá? Mas aqui, como sempre, a gente está bem engatinhando. E em contrapartida dos jovens, assim, né, eu posso dizer por mim, eu fico o dia inteiro conectada. Existe algum estudo, alguma coisa falando que, assim, como que vai ser isso no futuro? Porque a tendência é que a gente fique cada vez mais conectado, eu acredito que nós somos já um ser híbrido, né? A gente vive o online e o offline ao mesmo tempo. Tem algum estudo, alguma coisa que fala, assim, até que ponto isso pode ser prejudicial ou a gente vai conseguir caminhar com isso de uma forma natural, como foi, sei lá, a energia, né? Eu acho que a gente vai chegar nesse equilíbrio, mas vai demorar muito mais tempo, né? Porque você tem extremos até hoje, por exemplo, no Japão,
você tem uma hiperconexão, e, no entanto, você também tem presos que em vez de tá fazendo qualquer atividade manual que for, ele está jogando, ganhando créditos e isso convertendo em dinheiro para o próprio sistema japonês. Né? Uhum. Então, você tem extremos da internet, hoje você tem já espaços na própria USP dedicados à dependência, né, da internet, mas também você tem um livro que eu não cheguei a... Um livro que é muito bom, eu vou passar aqui para vocês, deixa eu abrir aqui, é um livro da Sheryl Turkle, que é uma socióloga da MIT, né? E o último livro dela, ela fala justamente assim, né? A importância de que eu estou conectado, mas eu estou sozinho nessa história toda, né? Eu sou junto, mas eu tô junto, mas eu tô muito só. Então, essas problemáticas todas vão ser problemáticas que realmente a gente tem que se resolver, né? Mas isso se dá a partir do momento que eu tenho um equilíbrio maior, onde que eu não... desde o simples fato de que, por exemplo, você está em reunião, em vez de você estar olhando no seu celular, você está em reunião. Né? São pequenas coisas, assim, não, eu estou almoçando, eu realmente estou almoçando, eu não estou vendo no meu celular. Então, são algumas coisas que você precisa voltar a se repoliciar. E eu falo assim, por que eu estou fazendo um check-in aonde que eu não precisava fazer um check-in? O que eu estou querendo mostrar com esse check-in? Vai mudar minha vida? Não. Então, assim, realmente é um repensar. Né? Teve até um livro de uma... Mas esse eu acho que é muito mais um romance. Mas eu vou procurar aqui. Que eu não cheguei a ler. Tati, enquanto você procura, Oi, pode falar. tem uma pessoa aqui perguntando como que a etnografia pode ser aplicada nas redes sociais. Ela já a etnografia, ela se basa toda nas redes sociais, né? Ela não, o estudo dela está na rede já. Legal. É, Era isso mesmo? Isso, mas ele queria saber como que aplica, de onde que ele pega, quais são os researches, onde que ele busca, como ele aplica e se ele consegue ver como fica mais pra frente, essas coisas. Então, mas isso tudo assim, tem uma metodologia geral para isso que foi que eu falei, tá? Normalmente a gente tem o curso aí vai em torno de quase 32 horas, né? Então, assim, é realmente para a gente entender. E normalmente a gente não... Quem está buscando a etnografia são realmente pesquisadores, são caçadores de tendência. Qual que é o perfil dele? Oi, desculpa. Qual que é o perfil dele? Assim, o que ele faz? Tá. Na verdade, eu não consigo falar com ele muito em tempo real. Se puder dar uma genericada, aí fica melhor. Mas o foco dele provavelmente deve ser e-commerce, né? Então, mas para e-commerce realmente ter realmente uma pesquisadora para fazer. Tati, você disse logo no comecinho do nosso programa que um dos seus papéis, uma da sua preocupação é conscientizar as empresas
da necessidade da etnografia, né, com esse trabalho de evangelização. E daí a resposta de uma boa parte das empresas é: Tati, você está em 2015, está em 2020 e tal. Numa visão realista, na sua opinião, isso ainda vai demorar para as empresas se conscientizarem que a etnografia é necessária para otimizar vendas, para otimizar o relacionamento com o consumidor, para que seja, digamos assim, que você não tenha que explicar ou tenha que ficar convencendo a empresa de que a etnografia é necessária? Quantos anos você acha que isso vai demorar? Vamos lá. Essa é a ótima pergunta. Eu acredito realmente que quando a gente fala a nível mundial, a gente já tem etnógrafos trabalhando na Itália, altamente, desde marketing político até inovação social, né? Aí utilizando toda a parte para social good e realmente quebrando paradigma. Aí você tem Bélgica, França, Noruega, Escandinávia, todo esse pessoal já aplicando, Estados Unidos e Canadá. Só que o Brasil ainda está super engatinhando. Tá? A gente, a nível América Latina, a gente já tem Peru e Chile e Argentina trabalhando, e enquanto a gente ainda ainda tem que fazer proof point para cliente, entendeu? E ainda tem que provar para ele que isso vale. Você consegue mensurar, consegue saber quantos etnógrafos existem no Brasil? Olha, no Brasil hoje a gente tem muito poucos. Hoje não, assim, a gente tem 5 cyberantropólogos no Brasil inteiro, tá? E etnógrafos são 2. Eu e mais uma antropóloga no Rio, e acabou. Tá? Enquanto lá fora a gente já tem uma rede muito bem estruturada, né, que você viu lá no grupo de etnografia mundial, né? Ali estão os principais players do mercado, ali está o próprio professor Cosinetti, está lá. Né? Então, é um mercado que está realmente conversando muito lá fora, mas aqui tem muito potencial. Mas ainda a gente, eu acredito que pelo menos uns 2 anos para realmente chegarem assim, não, Tati, isso já é normal, faz que eu só preciso fazer um update de pesquisa. Para você não ter que ficar explicando o que é etnografia. Que Exatamente, porque é uma evangelização diária. Eu acredito que na maioria das vezes a pessoa pergunte, né? Net o quê? Tati, agora para finalizar então, já disse que é a última pergunta, né? O Felipe Garcia está perguntando assim, se você indica alguns sites, materiais, livros sobre etnografia, assim que seja mais fácil de achar. É uma pergunta. O livro, tá, que eu vou falar é o livro do próprio professor Cosinetti, tá? Esse livro a gente está buscando fazer a tradução para o português. Ainda estamos na eterna luta, mas chegaremos lá. Mas esse é um livro básico, né, que é o livro do professor Cosinetti, e que vale muito a pena, tá? E tem no Kindle também, só que ele é todo em inglês, tá? Então, essa é digamos assim, que essa é a minha bíblia, que eu acabei de colocar aí, e o importante é que eu tenho ele em Kindle, tem em paperback, e mais tarde a gente acredita que já para o ano que vem a gente tem a versão em português dele. Legal. Tati, para quem... E o outro site, deixa eu passar para vocês o do grupo, que é ali onde que eu posto todas as minhas novidades. Eu acho que o Sandro já viu bastante, até o próprio Denis, mas é um que eu realmente cuido com muito carinho. Esse grupo foi criado há 2 anos atrás e segue comigo.
o foco dele é na etnografia, tá? Inclusive, teve várias broncas, né? Ali é conteúdo, ali não é propaganda, ele é um grupo referência para doutorados, mestrandos, justamente que querem começar na etnografia. Então, ali a gente tem todo mundo a nível mundial, né? Então, sempre ali dispostos a passar por todo. Então, ali a gente dissemina muito conhecimento do que está saindo de acadêmico, principalmente, né? E também a gente conversa muito de mercado também, mas o mercado aí a gente fica muito mais restrito pelas pesquisas serem confidenciais. Legal. Tati, para quem gostou do que você falou, de uma profissão com um futuro imenso pela frente, o que a pessoa que quer ser uma etnógrafa deve fazer? O que ela deve procurar, além desses livros e sites que você passou, qual que deve ser a formação básica dela? Olha, a formação básica dela é desde estar aí entendendo o marketing online, tá? Então, entenda bem o que é a vida no online. E daí depois, sim, buscando toda a parte de comportamento do consumo e terminando com a importância também aí de um curso de co-hunting, né, de trend hunting. Por quê? Porque o co-hunting me dá a visão, ele consegue me ajudar a mostrar os comportamentos emergenciais. Então, fica mais fácil de detectar isso na rede também. Então, eu acho que tanto isso, inteligência competitiva é altamente importante, tá? E co-hunting. Então, BI, co-hunting e principalmente comportamento do consumo. Eu acho que seriam essa minha formação de sonho, assim. Legal. Bom, a gente já completou uma hora de hangout. Para finalizar, vou pedir para cada um fazer um comentário ou uma pergunta para a Tati, e daí a gente se despede. Vou começar com a Andrea. Eu ia perguntar um pouco do que você acabou de falar, Tati, de como o profissional de etnografia ele trabalha todas as ferramentas junto com o profissional de co-hunter. Como que você imagina? Eles trabalham juntos? Ou esse profissional é um profissional híbrido? Ele vai ter a formação dele de etnografia, assim, ele vai ter um conhecimento mais técnico e ele vai ter esses insights de um profissional de co-hunter. E como que é a melhor forma de uma empresa, sei lá, conseguir essa informação? É através, sei lá, de uma consultoria, ou esse profissional é bacana, ele está dentro da empresa? O que você imagina? Assim? Olha, imagino um cenário muito mais em relação à consultoria, porque a etnografia a gente faz sempre, é muito, como é que eu posso dizer? Ela é muito esporádica, tá? Uhum. Então, por ser esporádica, ela tem cada vez mais uma importância dela como consultoria mesmo. Então, faço uma pesquisa ad hoc, e depois eu finalizo eu aviso, falo, olha, a gente fez a pesquisa agora em abril, então a gente pode ter uma continuação dela em agosto, entendeu? Então eu vou sempre estar atualizando
e podendo sempre, porque ela é uma pesquisa muito rápida, ela vai e volta, ela é muito pontual. Então, eu vou resolver o problema e fico na escuta para ver se está tudo bem e volto de novo quando precisa de novo. Mas o profissional, ele realmente tem que ser bastante híbrido para poder tá porque ele não é aquele... A não ser que eu tenha uma alta demanda, aí sim vale a pena ele estar dentro. Mas se não, são projetos esporádicos. Legal. Laís, alguma pergunta ou comentário final? Caiu. Perdemos a Laís. Eu tenho a última. Por que a netnografia é a arma secreta dos marqueteiros? Olha, eu não diria que a gente é secreto, porque quem realmente é secreto é um neuromarketing. Esse ainda tem muito para se fazer, tem muito ainda que nada se viu, e a gente está indo, o secreto realmente vai ser o neuromarketing, o marketing invisível, que a gente chama, que é realmente a profundidade disso. Mas a netnografia chega a ser uma arma no sentido de que sim, eu entendo o comportamento do seu dia a dia, né? Então, essa é uma arma que está ali à disposição de todos, porque ela está aberta, né? Eu só vou ter dificuldade a hora que eu tenho dados privados em relação a isso. A Laís acabou de mandar a pergunta aqui pelo chat. Existe algum tipo de parceria com psicólogos no trabalho de netnografia? Olha, eu estou sempre aberta e eu acredito que psicólogo só tende a nos ajudar a entender cada vez mais, principalmente se a gente for falar em um pouco de Lacan, não tanto de Freud, mas principalmente de Lacan e Jung, todos eles são extremamente importantes. Então, sim, é válido. Eu gosto de jogar com um time de diversas possibilidades. Então... Legal. Tati, agora eu queria pedir então para você fazer uma consideração final de despedida. Olha, eu adorei a experiência, acho que foi extremamente válida. Eu fico agradecida por fazer parte desse projeto. O Sandro sabe que ele pode contar comigo, isso eu já deixei mais que claro, né? Espero estar aqui para aquele maravilhoso debate, né, que ainda é segredo de Estado. Mas eu tenho certeza que vocês estão no caminho certo e que haverá, assim, esse é o primeiro de muitos e precisando, eu estou sempre aqui. Quem me viu aqui no Hangout sabe aonde me encontrar. Eu estou extremamente na rede. Eu acho que todo mundo sabe que eu estou sempre online. Então, qualquer coisa, é só me chamar no Face, só me mandar um e-mail que eu respondo. Legal. Eu me coloco à disposição no que vocês precisarem. E o bom é que responde rápido, né? É isso aí. Agradeço a participação da Tatiana, de todo mundo que fez parte do grupo de entrevistadores e também de quem nos ouviu aí, nos viu tanto pelo Google Plus quanto também pelo YouTube. Para me despedir, queria deixar aqui o convite para que na próxima semana vocês participem e vejam também a entrevista com o Daniel Santos. Ele vai falar sobre links patrocinados, um assunto que interessa muita gente também. Então, muito obrigado, pessoal. Espero contar com a presença de vocês na próxima quinta-feira, às 9 horas da noite. Muito obrigado. Obrigado mais uma vez. É isso aí. Boa noite, pessoal.
Boa noite. Tivemos uma audiência Boa legal noite. até, hein? Até já. Até já. Tchau. Tchau, tchau.